Bom dia, povo. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus num salmo bastante conhecido, um salmo que temos até decorado, mas o meu convite é que nós leiamos e meditamos na profundeza das palavras contidas nesse salmo, Salmo 23. Abra, por favor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor um dia virá nos resgatar e nos levar para o aprisco dele, e viveremos eternamente com ele. Enquanto aqui nós estivermos, a bondade dele tem nos cercado, a misericórdia dele tem nos revestido, e que nós possamos nessa manhã meditar nesse salmo e nos apropriarmos de cada palavra contida nele. Vamos orar, vamos consagrar a escola bíblica, vamos consagrar a nossa vida, vamos consagrar a tua família diante do Senhor, do altar do Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Obrigada pela certeza que nós temos da nossa salvação. Salvação que foi paga por um preço, por sangue precioso, meu Deus, o teu sangue vertido por nós na cruz, Deus. Que nós possamos, meu Deus, olhar para essa verdade, que nós possamos olhar com seriedade, comprometimento, meu Deus, no resgate que foi feito pela nossa vida, Deus. Ajuda-nos, Pai, a caminhar diante do Senhor, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, mas andando aqui dignamente, dignos, meu Deus, do Cristo que nos salvou, Deus. Nós consagramos, meu Deus, a aula desse momento diante do teu altar, Pai. Abençoe a pastora Lene, abençoe, Senhor, a Rose, as pessoas que estarão ministrando essa lição, Deus. Seja com elas, que elas venham ser instrumento nas tuas mãos, para onde a tua palavra chegar, encontre, Senhor, lugar nos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Se você quiser aplaudir na tua casa aí, pode aplaudir Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos declarar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Vamos declarar: Santo, Santo. Declare, declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração no amor que faz mudar. Santo, declare: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Enche nossos
construir minha vida em Ti. Vamos declarar. Declare, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Não vou ser santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos para Ele e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que... Bem forte as vozes, vamos lá. Santo, declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz Eu vou construir, declare. Sim. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és. Você pode declarar essa realidade. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser santo, 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 declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, me mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Bem suave mais uma vez, Santo. Feche os seus olhos e declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, aleluia. Tu és lindo, Senhor Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia, a glória está. O céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, assim
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplaudir esse Deus poderoso aqui na sua casa. Aplauda o mais forte que você puder, querido. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado, e andar ao seu lado. Senhor, declare, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Declare, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se o quer, se viva obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas todo dia as ofertas vêm e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas todo dia o pecado vem. Vamos declarar quem você escolhe. Mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida. Declare isso, declare, vamos lá. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Você pode fechar os seus olhos, vamos lá. Declare, declare, eu escolho Deus. Faça essa confissão de fé, vamos lá. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo. Vou encerrar, vamos lá. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Se você crê nisso, você pode aplaudir Jesus bem forte, amém? Bom dia, amados. Graça e paz nessa manhã abençoada. Estamos aqui mais um dia para estudar a respeito da cruz de Cristo. São várias lições que temos estudado sobre a cruz. E nessa manhã estaremos falando da autossubstituição de Deus. O texto de Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como pode Deus expressar simultaneamente sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Somente providenciando um substituto divino para o pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. Se encontra em Romanos 3:23, 25, o texto que diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O verso 25 diz: ao qual Deus propôs sua propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos. E falando sobre a substituição, nós vamos abordar nessa lição o conceito bíblico de substituição. Qual seria o conceito bíblico de substituição? Romanos 9:1-5. Nós vamos ver alguma
algumas definições de substituição. A palavra substituição, a noção de substituição é que uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar sua dor e livrá-la dela. Isso é o conceito de substituição. Alguém toma a dor do outro, toma o sofrimento do outro, paga o preço pelo outro para se livrar disso. Alguém paga no lugar dela. E nós podemos ver que 2 exemplos de altruísmo na Bíblia. Moisés, ele estava disposto a levar o pecado do seu povo de tal forma, quando o povo peca, e eles fazem um bezerro, né, é feito um bezerro, e o povo adora aquele bezerro, cai na idolatria, e Deus, ele se ira contra o pecado daquele povo, e ele quer matar aquele povo, na verdade. A ira de Deus veio sobre aquele povo. E Moisés, ele chega diante de Deus para pedir perdão por aquele povo. E ele se dispõe a pagar o preço de ficar fora para a vida daquele povo. Então, isso é substituição. Moisés, na verdade, queria substituir aquele povo, levando o pecado daquele povo. E também nós vemos em Paulo também, ele foi uma figura dessa, em Romanos 9:1-5. Ele disse que ele desejaria ser separado de Cristo por amor dos israelitas. Quando ele vê os seus compatriotas fora dessa salvação, não crendo em Cristo, perecendo, sabendo que Cristo tinha vindo para eles, ele se coloca dessa forma, que ele preferia ficar fora e ver aquelas pessoas sendo salvas. Ou seja, ele queria substituir também. Ele não se importava de ficar fora, contanto que aquele povo, eles recebessem esse resgate de Deus. Lene, eu acho interessante esse texto de Paulo. Sempre que eu leio isso, ele fala, olha, eu prefiro ser separado, né, de Cristo por amor de vós. Aí eu fico pensando, o que um cara desse vai fazer no inferno, né? Porque, imagina, né, isso é tão improvável. Não é uma pessoa como Paulo que desejava isso ir para o inferno. Porque essa era a sensação dele, o amor era tão grande, mas já havia feito, né? Já havia sido um sacrifício perfeito por isso, né? Então, Paulo, ele tinha essa concepção. Eu penso que também, até pelo que Paulo viveu, né, ele poderia ter esse sentimento também por isso. Isso é um pensamento meu. Porque Paulo, um dia, ele foi perseguidor dos cristãos, ele não creu também no Messias, ele matou crentes por conta disso, e agora ele viu o seu povo alienado, também assim como ele vivia alienado. Então ele preferia ficar separado de Deus, a ver todo o seu povo perecer. E novamente Paulo, em Filemão 18:19, ele prometia pagar a Filemão a dívida de Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo, né? E um escravo que tinha se convertido, ele foge, e Paulo, ele manda uma carta para Filemão dizendo que ele estava disposto a pagar toda a dívida de Onésimo, né? Então era alguém que também estava disposto. Pastora Lene, voltando a esse primeiro exemplo que a senhora deu, falando sobre Paulo, que está foi Romanos, né? Aqui em Romanos 9:1-5, e tentando entender isso que a Rose falou, o Paulo, o grande apóstolo Paulo, falar o que ele falou, a grande tristeza dele, aí eu comecei a pesquisar algumas coisas para tentar entender a fala de Paulo. Aí eu anotei aqui, para não esquecer, eu anotei aqui, eu acho que vale a pena a gente ir. E num comentário expositivo, o autor diz que a tristeza de Paulo era tão profunda porque o povo, Israel, ele teve como é que ele usou aqui a palavra? Ele foi tão privilegiado por Deus, quando ele fala assim, quer ver? Vamos lá, Romanos, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, essa parte, né? Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, maldito, separado de Cristo por amor dos meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, ou seja, o povo separado das outras nações
para ser povo exclusivo de Deus. Aí depois ele fala, a eles pertence a adoção, descendente de Jacó. Aí depois ele fala assim, e também a glória e as alianças com Abraão, alianças com Isaac, alianças com Moisés. E ele fala depois assim também, a legislação, a lei foi dada a eles também. Então assim, diante de tanto privilégio que eles tiveram, ainda assim, eles não conseguiam reconhecer que tudo apontava para Cristo. Então, tão grande dor dentro dele, pela essa falta de reconhecimento diante de tanto privilégio que eles tiveram. Então, eu achei interessante a gente voltar, porque foi uma curiosidade minha, igual a você, Rose. Então, mas assim, porque quando ele fala que ele vai ser anátema, né? Ele prefere ser anátema, é porque ele perderia a salvação, ele estaria separado por amor àquele povo, né? Então, assim, esse amor por esse povo que não creu. Mas aí eu fico sempre pensando nisso, né? O que um cara desse faz no inferno, né? Então, vamos voltar. É aquilo que eu disse. Eu continuo pensando que, assim, por ele ter passado o que ele passou, conhecedor da lei, servia a Deus, né, fazia todos os sacrifícios, mas não reconhecia o Messias, a ponto de consentir na morte de Estevão. Então, eu creio que isso, quando Paulo se converteu, isso foi tão forte na vida de Paulo, foi tão forte que ele não conseguia ver o seu povo tendo o mesmo posicionamento, né? Porque eles estavam com o mesmo posicionamento. O Messias tinha vindo, Jesus tinha se manifestado, mas eles não conseguiam perceber, ou seja, eles estavam cegos, assim como Paulo estava cego, que teve que cair, né? Sim. As escamas dos seus olhos, quando ele teve aquele encontro com Jesus. Né? Eu penso que isso pesava muito no coração de Paulo, porque ele sabia o que era ser incrédulo, né? Ter a promessa ali e não conseguir ver a promessa. Isso traz até uma aplicação para os nossos dias, né? Às vezes a gente sofre tanto em olhar, a gente está pregando o evangelho, a gente está ministrando a palavra na vida da pessoa, e por vezes a gente chora porque a pessoa não consegue entender, e aí é mesmo o mover do Espírito Santo, a gente orando para que ele venha convencer a pessoa. Traz uma aplicação para a gente essa passagem. A gente trazendo ainda para o nosso tempo, para o nosso século, né, um campo de concentração, onde um franciscano polonês, ele vendo ali aquelas pessoas ser chamadas para dar um passo à frente, né, para morrer, e quando alguém grita que tinha filhos, e ele se coloca no lugar, né, para passar por aquilo ali, para que aquela pessoa não morresse, né, e ele colocado um lugar, não sei como que chama, para morrer ali, né, para que ele fosse morto ali. Então, ele se colocou também à disposição, porque ele se compadeceu no seu coração, porque aquele homem tinha filhos. E ele nem teve a chance do tipo assim, não foi lá, foi executado. Não. Ele morreu de fome ali naquele lugar, né? Então, ele teve tempo ainda para se arrepender, mas olha o amor dele, a substituição. Substituição. Né? Ele queria passar por aquilo, por amor aos filhos daquela pessoa, né? Porque essa era a razão pela qual aquele homem não queria morrer, porque ele tinha filhos. Mas aí a gente vai ver que lá na frente o conceito bíblico dessa substituição. Olha só que interessante. Nenhum dos três, nem esse caso que a gente falou agora, e nem Paulo, e o outro que a gente falou, nem Moisés, eles morreriam sacrificados ou verteriam seu sangue. Eles seriam separados de Deus. Na verdade, o outro morreu, mas foi dessa forma, morreu de fome. E olha o conceito bíblico de substituição. Está em Hebreus 9, 22. E diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, com Jesus foi diferente. Ele precisou derramar o seu sangue. Quando ele subiu naquela cruz, o seu sangue foi derramado. Então, nós somos remidos através do sangue de Jesus. É um propósito totalmente diferente. Não era simplesmente livrar aquelas pessoas, né, daquele momento ali, mas era um propósito
quando Jesus morreu, o propósito de Jesus é nos livrar da morte eterna. Esse foi o propósito da cruz, né? E a gente precisa manter isso vivo no nosso coração, né? Aí em 1 Pedro 19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Ou seja, para pagar esse pecado, não poderia ser qualquer cordeiro, né? Assim como o cordeiro do sacrifício, não poderia ser qualquer cordeiro. Teria que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito, saudável, né? E Jesus era esse cordeiro, sem mácula, sem defeito. E foi suficiente, né? Suficiente. E esse sangue foi suficiente, né? Para a gente entender um pouco sobre essa substituição, a gente vai falar um pouco em relação à Páscoa, né? Levar o pecado do outro, que está lá em Êxodo 12, 3, 12, 14, Isaías 53 também, 1:12, vai falar um pouco sobre esse cordeiro, né? E a gente vai ver um pouco sobre a história da Páscoa, né? Que nos dá assim, uma ideia muito grande do sacrifício de Cristo. A Páscoa foi uma mensagem absolutamente clara aos israelitas, e igualmente a nós que vemos o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo, porque, na verdade, Cristo é a nossa Páscoa, né? Ele se sacrificou por nós, então Ele morreu por nós. Mas, assim, quando a Páscoa foi instituída, a gente vai ver que Deus, Ele passou como juiz lá no Egito. Na verdade, a última praga seria a morte dos primogênitos, né? E como aconteceria isso? Deus, Ele ordenou que o seu povo, os judeus, os israelitas, eles matassem um cordeiro, né, que seria antes escolhido, né, e cada família matasse esse cordeiro e aspergia esse sangue nos umbrais das portas. E quando passasse a morte, aqueles ali não seriam atingidos, numa demonstração de cobertura, né, eles estariam cobertos por aquele sangue, eles teriam segurança, né? E Deus, como juiz, Ele passou no Egito. Ali Ele passou como juiz, né? Que os primogênitos, eles seriam mortos, os primogênitos egípcios. Mas, na verdade, é interessante também que, se a gente for ver, não foram só os israelitas que se livraram. Muitos dos egípcios que correram para a casa dos israelitas, eles não morreram, né? Porque eles estavam debaixo daquele sangue, porque na verdade essa era a ordem, está debaixo do sacrifício, está debaixo do sangue, porque ali eles não seriam mortos. Então Deus, Ele passa ali como juiz no Egito, a fim de julgar os egípcios, e como redentor, passando por cima e vendo os umbrais das portas, o sangue, e aqueles primogênitos não foram tocados, aqueles que estavam na casa, que tinha a marca do sangue, já apontando para cada um de nós hoje, né? Temos a marca de Cristo em nós, a marca do sangue, né? A salvação, ela foi por intermédio da substituição, ou seja, aquelas pessoas, elas foram substituídas, na verdade elas morreriam, se o cordeiro não fosse morto, aquelas pessoas teriam morrido. Então houve uma substituição de alguém inocente, que morreu em lugar daqueles primogênitos, né? Eu acho interessante também, só voltando um pouquinho sobre o cordeiro, né? Porque às vezes ficam assim, por que o cordeiro, né? O que tem a ver isso? Na verdade, em Gênesis 3 fala sobre isso, não é? Quando Adão e Eva, eles pecam, eles colocam lá, né? É interessante que o Adão e Eva, do mundo, ele tem aquela folhinha, né? A gente não reconhece Adão e Eva assim, desse jeito. Ele tem o quê? Ele é coberto com pelo de animal. Porque Deus, quando eles pecaram, Adão e Eva pecou, colocou aquela folhinha de figueira, Deus não aceitou. Deus foi lá, pegou um animal inocente e matou aquele animal, e com a pele daquele animal cobriu o homem e a mulher, já tipificando que um dia viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente fala tanto sobre isso, né? A gente ouve tanto falar isso, talvez você já falou sobre isso, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é esse Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, esse Cordeiro que, um animal inocente que foi lá e morreu no lugar
aquele sangue ali do Egito, que foi aspergido na porta, estava sempre tipificando uma substituição na cruz, né? Todas aquelas pessoas que tinham sangue nas portas, elas foram compradas para Deus. Foram famílias que estavam debaixo da bênção de Deus. E depois elas podiam sair e ir aos sinais celebrar. Na verdade, eles estavam comemoraram a Páscoa ali, né? Foi a primeira Páscoa, ou a instituição da Páscoa. Interessante, né? Como que, assim, tudo traz profeticamente para Cristo, que viria depois. Que Cristo, na verdade, é a nossa Páscoa, né? Então, essa Páscoa original, ela marcou o princípio da vida nacional de Israel. Ou seja, Israel estava sendo escravos. Eles não eram uma nação dentro do Egito. A partir desse momento, da instituição da Páscoa, quando eles saíram, que eles foram libertos, que foi a última praga, né? Eles se tornaram uma nação. Ali se originou a nação de Israel, né? E eles deixaram, então, a escravidão. Ou seja, eles eram escravos do Egito. E, através disso, eles se tornaram livres, né? Eles foram livres dessa escravidão e se tornaram uma nação. E ali deveria se inaugurar o calendário do povo de Israel, né? E isso foi passado para eles, que eles deveriam celebrar perpetuamente. Tanto que eles celebram a Páscoa até hoje. Até hoje o povo de Israel celebra a libertação do Egito, quando eles foram livres do Egito, né? Isso ficou marcado na vida do povo de Israel, né? E o ponto 2, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. A senhora falou de Israel sendo nação ali naquele momento, aí eu lembrei de Êxodo 19, que fala exatamente sobre isso, a partir do versículo 5, fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa, um povo só seu, um povo separado, que iria para fora, mostrando ao mundo o reflexo de Deus Santo, o que ele queria para a humanidade. Então, ele pega aquele povo, ele separa aquele povo para mostrar às demais nações o que ele desejava da humanidade. Que privilégio de Israel ser o povo escolhido. Verdade. 1 Coríntios 5,7 diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, assim como aquele cordeiro. E quando a gente estuda, a gente lê sobre isso, para a gente é mais complicado da gente entender essa substituição, entender o sacrifício. Agora, para o povo de Israel, não, porque eles nasceram dentro disso. A lei mosaica foi dada a eles, e isso foi se perpetuando, passando para cada um deles. Então, quando se fala do sacrifício de Jesus, apesar deles não crerem que o Messias já veio, mas eles sabem que o Messias, para ele, que quando vier, mas que já veio, seria morto. Então, esse sacrifício para eles, eles entendem de uma forma natural quando se fala de sacrifício, de substituição. Para a gente, não. Para a gente é mais difícil a gente entender isso. Mas eles não, eles nasceram dentro disso, né? Do sacrifício, dessa substituição. O ponto 2, a noção de levar o pecado. No Novo Testamento, lemos a respeito de Cristo, que Ele mesmo carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Fala em 1 Pedro 2:24, que diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Né? Então, quando nós morremos para o pecado, através da expiação de Cristo, nós fomos sarados. Então, nós vivemos para a justiça. Por suas chagas, nós fomos sarados. Porque Deus se fez justiça por nós. Ele nos justificou, porque Ele é justo, né? Ele é justo. Então, Ele nos justificou. De igual forma que foi oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, mas Ele morreu só por alguns? Claro que não. Ele morreu por todos.
A Bíblia diz que ele morreu por todos, pelo mundo, mas apenas alguns reconhecem esse sacrifício, porque na verdade essa substituição se dá em nosso lugar. Nós somos salvos através do sangue de Cristo quando nós reconhecemos o sacrifício da cruz, quando nós reconhecemos que o Messias, ele morreu por nós, que ele foi enviado, que ele viveu nesse mundo e que ele subiu naquela cruz para nos substituir, porque aquela cruz, na verdade, era para cada um de nós. Nós merecíamos aquela cruz. Cristo não, ele morreu inocentemente, né? O sangue dele é suficiente para salvar a todos, mas só é eficaz para aqueles que creem. Verdade. Mas o que significa levar o pecado? Levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que sofreu a penalidade deles. A expressão levar o pecado aparece em frequência nos livros de Levítico e de Números, e refere-se àquele que peca, quebrando as leis de Deus, que levará a sua iniquidade, isto é, será tido como responsável ou sofrerá pelos pecados, né? Esse é o conceito bíblico, né? O conceito de pecado. É aquele que quebra o princípio de Deus, aquele que quebra a lei de Deus. A lei tinha sido instituída, e quando eles pecavam, então o sacerdote tinha que matar um inocente, né? Um cordeiro, um animal, e fazer a expiação para que eles fossem cobertos, na verdade, né? Mas não era um sacrifício que não era perfeito, porque sempre eles tinham que fazer esse sacrifício. A Bíblia diz que anualmente os sacerdotes, eles faziam o sacrifício pelo povo, pelo pecado do povo. Então eles tinham que estar sempre fazendo o sacrifício, enquanto Cristo é o sacrifício perfeito. E eles tinham que fazer por si mesmo, né? Si mesmo. O sacerdote, ele fazia o sacrifício para o povo, mas ele tinha que sacrificar por si mesmo. Né? Não era perfeito. Não era perfeito. Mas Cristo, ele é o sacrifício perfeito, porque a Bíblia diz que de uma vez por todas. Em Hebreus diz que não resta mais sacrifício nenhum a ser feito, né? Então, se a gente faz algum sacrifício pela nossa salvação, é sacrifício de tolo, é sacrifício inútil. A Bíblia fala sobre isso, porque o sacrifício já foi feito, não resta mais nenhum sacrifício, né? É pela graça que nós somos salvos, né? É por crer nesse sacrifício, é pela fé, né? Fé em Cristo nesse sacrifício. Ele mesmo falou na cruz, né? Tetelestai. Está pago, tá missão cumprida. Não precisa fazer mais nada. E assim, a gente na verdade vê dois extremos, né? Ou quem exclui a graça, achando que eu preciso agora sacrificar para ter a salvação, ou então aqueles que excluem totalmente o sacrifício, porque acha que Jesus fez por todos e agora eu posso viver a forma que eu quiser. Então, são extremos, e a gente precisa estar ciente disso, né? De que foi o sacrifício dele, é por meio dele que somos salvos, pela graça, só pela graça, né? Foi até o que o pastor Wilson falou há 2 aulas aí passadas, se não me engano, essa graça barata que está sendo vendida, né? Em que Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada, então eu levo a vida da maneira que eu quero, mas eu esqueço, né, que ele, antes de me salvar, ele é o meu Senhor. Então eu tenho que obedecer a ele, cumprir princípios e valores bíblicos. Verdade. Então a gente precisa ter essa consciência que Cristo, ele nos salvou através da graça, né? O sacrifício já foi feito através da nossa fé nele, mas que aqueles que receberam precisam cumprir os seus princípios. Aqueles que o amam, a Bíblia diz que aqueles que o amam faz a sua vontade, né? E qual é a sua vontade? Cumprir os seus princípios. E eu costumo dizer assim que os princípios de Deus não devem ser fardo para nós, mas a gente deve entender como cuidado de Deus, porque nós somos livres de tantas coisas ruins neste mundo, por cumprir os princípios de Deus. Então Deus está guardando a nossa vida quando Ele coloca os seus princípios diante de nós. É assim como Ele fazia com o povo de Israel. Quando trouxe a lei através de Moisés, era para resguardar também a vida deles, né? E assim Cristo fez na cruz. E assim, e quando eu entendo, né? Quando eu olho para a minha vida e vejo tudo que eu fiz, o que eu mereço, e aí eu vejo que Jesus levou por mim, né? Levou todo o escrito de dívida, não é isso? Verdade. Que Paulo fala, né? Aos Colossenses. Então, assim, eu não preciso mais pagar, ele pagou por mim, aquela morte era para mim,
né? E esse conceito assim de que os homens mataram Jesus porque os homens eram maus, não, ele foi por mim, ele se entregou, né? Foi uma entrega pela minha vida. E aí a gente fala de mundo, de muitos, mas foi por mim individualmente, né? Então quando eu entendo isso, né? Eu como crente eu entendo isso, que é por mim. Então para que eu vou querer voltar ao pecado? Para que eu vou querer voltar a fazer aquilo que já foi pago no meu lugar, né? Então, isso deve ser tremendo. E quando, assim, eu tenho entendimento que o princípio que Deus me dá para respeitar, para obedecer, para me proteger, eu levo de uma outra maneira. Uma vez, até eu comentei aqui, um pregador uma vez falou assim, princípio que a gente quebra, um dia vai quebrar com a gente. Porque ele coloca os princípios bíblicos e valores bíblicos para proteger a gente. Mas como a palavra de Deus diz que a nossa inclinação é toda para o mal, e essa luta, né, contra a carne e espírito, e é aí que é o alerta para a gente estar se alimentando da palavra de Deus, para que a gente consiga cumprir princípios e viver o que Ele quer para a nossa vida. O outro ponto, o cerimonial da expiação, ele pode explicar melhor essa substituição. Como acontecia? Em Levítico 16:5, ele disse que o sumo sacerdote ele deveria tomar 2 bodes, né? Um era morto, o sangue era expiado nas paredes, né? Era passado nas paredes, e o outro bode, o que aconteceu? O que acontecia? O sacerdote ele via sobre a cabeça dele e como se passasse o pecado do povo sobre aquele bode. E depois ele era solto fora do arraial. Né? E o que isso traz para a gente, trazendo para Jesus? A Bíblia diz que Jesus ele foi morto fora do arraial. Então, tudo o que acontecia no Antigo Testamento, a respeito do sacrifício, a respeito de tudo isso, era apontando para Cristo. O sacrifício que Cristo faria, como faria, é uma analogia da verdade, né? Tipificando, nos mostrando como aconteceria com Cristo para que nós fôssemos salvos. Então, eles eram levados, né? Um era morto, era sacrificado, né? Morria, o seu sangue era aspergido, e o outro, ele saía para fora do arraial. Quer dizer, ele era abandonado, ele ficava lá, né? No arraial, levando os pecados do povo. Toda uma simbologia, né? Jesus foi assim, ele saiu para fora do arraial e ele foi morto ali, levando sobre si os nossos pecados. E assim, é importante que você preste atenção no que a pastora Helene está falando, porque tudo que ela está falando, ela está dando as referências bíblicas. Levítico 16:5, Levítico 16:21, porque quando você lê o Antigo Testamento, certamente você vai recordar do Novo e você vai conseguir fazer a junção das coisas. Então é importante que você anote para que você medite depois nessas passagens que a pastora está falando e explicando o que o Antigo Testamento fala sobre esse sacrifício. Verdade. É interessante a gente ler os textos depois, né, porque não é um assunto muito simples de se entender. Mas quando a gente começa a ler e estudar, isso abre a nossa mente para Cristo, o sacrifício de Cristo. E a gente vai ver que tudo apontava para esse sacrifício de Cristo, para a vinda do Messias, como seria, né? Então já era um ensinamento, né? E o povo daquela época sabia disso, né? Terceiro passo, eu já até falei, né, sobre o bode que ele era levado para o deserto, um morria, o outro era solto no deserto para que levasse sobre si todas as iniquidades deles para aquela terra solitária, né? E assim foi com Jesus, ele foi solitário para a cruz, né? Fora dos arraiais, né? O autor de Hebreus não hesita em ver Jesus tanto como misericordioso e fiel sumo sacerdote, Hebreus 2:17, como as 2 vítimas, o bode sacrificado, cujo sangue era levado para o santo dos santos, Hebreus 9:7-12, e o bode expiatório que tirava os pecados do povo, né? Então, um era levado e o outro era morto, né? É interessante, vai aguçando, né, a nossa curiosidade quando a gente começa a ler. Aí eu anotei aqui sobre o Santo dos Santos, né?
Eram 3 partes distintas do tabernáculo. Tinha, me ajuda aí, pastora, o pátio externo, o lugar santo, o Santo dos Santos. No Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança ficavam 3 objetos que já tipificavam, já apontavam para Cristo. Eu vou ler para eu não esquecer. Então está aqui, eu anotei, gente. Ficava ali dentro as tábuas da lei, representando Cristo como a palavra viva do Deus vivo. Ficava também o vaso com maná, demonstrando Jesus como o verdadeiro pão que desceu do céu, e a vara seca de Arão que floresceu, apontando a vitória de Cristo sobre a morte. Ou seja, tudo no tabernáculo já apontava para Cristo. Na verdade, tudo era muito didático. Isso. Por isso que eu disse que para eles é muito fácil eles entenderem tudo isso. A gente precisa estudar, pesquisar, porque a gente está muito longe disso, né? Mas eles não, eles vivenciaram. E aquilo foi passado de geração para geração, para os filhos, né? Isso era ensinado, na verdade. Então, era tudo muito didático. Até os móveis, né? Todos os móveis tipificavam Tinha uma Cristo, razão, né? né, do Tinha uma porquê. razão de ser. Não era aleatório, né? Aquilo ali, aquela mobília não foi escolhida aleatoriamente, né? Mas tudo tinha um o candelabro, né? Que é a luz do mundo, a mesa dos pães como o pão da propiciação. O pão que então tudo tinha um desceu do céu. significado, né? Até o autor fala aqui, acho que está mais para frente, que alguns utensílios eles eram lavados e purificados com água e fogo, mas outros era com sangue. Então, para a gente é tão difícil entender algumas coisas. Aí foi o que a senhora falou, para eles não, para eles era tudo didático, né? Já entendiam. Vamos para o ponto 3. Quem é o substituto? Romanos 5:8 e 1 Timóteo 2:5. Quem que tomou o nosso lugar e levou o nosso pecado? Tornou-se maldição por nós, sofreu a nossa penalidade e morreu a nossa morte. É certo que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Deus, ele prova o seu amor, morrendo na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a gente não estava nem aí, né? A gente não estava nem aí. Mas mesmo assim, ele provou o seu amor. E ele morreu naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar. Ele se tornou maldição por nós. Diferente de nós, né? Nós temos muita facilidade em amar aquele que nos ama. Verdade. Deus amou aqueles que não o amavam, que eram inimigos dele, que nutriam algo totalmente contra ele, totalmente diferente de nós, né? Então, Cristo, ele tomou o nosso lugar, porque, como a gente já disse, esse lugar, na verdade, era nosso, né? Esse lugar era para a gente, esse lugar de morte. E ele morreu a nossa morte. Tem até um cântico que diz isso, né? Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Essa seria a resposta simples e superficial. Mas quem foi esse Cristo? Como devemos pensar a respeito dele? Foi apenas um homem? Cristo foi apenas um homem? Claro que não, né? Se assim for, como poderia um ser humano substituir outro ser humano? Se ele fosse apenas um homem, como a gente já disse, como ele substituiria outro homem? Então, ele não poderia ser simplesmente um homem. A Bíblia diz que Deus, quando ele olhou do céu para a terra, ele não viu nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, ele deve ter procurado e não achou um que poderia fazer esse papel, né? Porque não tinha nenhum justo. E esse papel de justo se encaixa justamente em Cristo, né? Ele era homem, mas ele não foi apenas homem. Ele era homem, mas ele era também Deus, né? Por isso ele pôde cumprir esse papel, né? Porque o nosso pecado, é interessante, a gente precisa entender isso. Por que Cristo tinha que morrer? Porque o nosso pecado foi contra Deus, não é? O homem pecou contra Deus. Então tinha que ser alguém que fosse homem, e veio e viveu como homem, mas alguém também que fosse Deus, porque o nosso pecado foi contra Deus. E ele era 100% homem E 100% Deus. É muito, para a nossa mente limitada, né, entender isso não é muito fácil, né?
Mas essa é a verdadeira natureza de Cristo, né? 100% homem e 100% Deus. Foi ele apenas Deus com aparência de homem? Claro que não. A Bíblia diz que isso que a Rose falou. 100% homem, mas 100% Deus. E diferente de nós, que como homem, ele não pecou. Né? Por isso ele teve essa capacidade, né, de perdoar os nossos pecados através do sangue. Deus perdoou os nossos pecados através do sacrifício de Cristo, né? Porque ele era santo. Devemos pensar em Cristo não apenas homem, nem como apenas Deus, mas antes como um único Deus homem, que por causa da sua pessoa foi singularmente qualificado para fazer mediação entre Deus e o homem. Dessa forma, fica-nos clara a mensagem do texto de 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, ele não era somente o Cristo, ele era homem. Por isso, ele pôde fazer essa mediação entre o homem e Deus, né? Porque ele era Deus, homem, né? Assim que eu me converti, que eu comecei a ler Bíblia, e eu pensava assim, ele não sofreu nada, porque ele era Deus. Eu não tinha esse entendimento ainda, né? De que ele sofreu ali como homem, porque ele não podia sofrer só como, né? Você vai falar isso daqui a pouco, mas ele não podia sofrer só como, ele tinha que sofrer como homem. Foi o homem que pecou contra Deus. Mas assim, eu tinha essa ideia, entendeu? De que aquilo ali, que ele não tinha, que não houve dor, sabe? Uma visão de um, e talvez muitas pessoas pensam assim hoje, dessa forma, né? Talvez pessoas que estão nos ouvindo hoje pensam assim, né? Que Jesus ali, Deus, o Deus que estava ali na cruz, não sentiu nada, né? Porque era Deus. Porque era Deus. Mas ele sentiu porque ele era homem também. E Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 17 a 19 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ora, tudo provém de Deus, né? Ele providenciou a salvação. Ele providenciou essa salvação e Ele mesmo, através de Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele mesmo. Porque nós nos tornamos, na verdade, inimigos de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus que se tornou inimigo nosso. Não, Deus não se tornou inimigo nosso. Nós que nos tornamos inimigos de Deus através do pecado, né? E nós precisávamos nos aproximar dEle, mas como? É por Deus ser santo, todo pecado desonra Deus, né? Todo pecado é uma forma de ir a Deus, né? O substituto que tomou o nosso lugar e morreu nossa morte na cruz não foi o homem somente, nem Deus somente. Deus em Cristo, a gente precisa entender isso, que Deus em Cristo foi verdadeiramente, completamente Deus e homem, né? A gente precisa entender que Jesus era Deus, que Jesus é Deus. Eu sei que isso é muito difícil às vezes de entendermos, mas a gente precisa crer que pela nossa fé, que estava ali na cruz o próprio Deus, né, na figura de um homem, né, mas morrendo a nossa morte. Por causa disso, foi qualificado para representar tanto a Deus quanto ao homem, mediar entre eles. Ou seja, por causa dele ser homem, é o que eu já falei, homem e Deus, ele pôde mediar isso, né, ali na cruz, porque ele estava tanto como homem, como Deus, porque o nosso pecado foi contra Deus, mas foi o homem que pecou contra Deus. E às vezes a gente fala assim, mas por que reconciliar? Nós já falamos nas outras aulas, já falamos aqui novamente, mas às vezes parece que não entra na nossa cabeça, né? Até eu falar, eu explicar para a pessoa ainda que não é convertido. Então, por que reconciliar? É porque o pecado afasta o homem de Deus. E assim, eu anotei aqui, a Bíblia, ela não fala da necessidade de Deus se reconciliar com o homem. É do homem se reconciliar com Deus. E o próprio Deus, ele providenciou um meio para essa reconciliação. Entender isso faz toda a diferença na nossa vida
para a nossa vida particular e a gente poder passar adiante e pregar o Evangelho. Por isso eu acredito ser importante a escola bíblica trazendo a centralidade da cruz, para que a gente possa alimentar a nossa alma, mas que a gente também possa evangelizar sabendo falar. Por que da reconciliação? O que foi o pecado? O que Cristo fez? Por que fez? É porque talvez o pecado hoje está tão banalizado, né, que falar que todo ato que eu cometo, todo pecado, eu estou desonrando a Deus, eu estou irando a Deus, parece até heresia. Por quê? Porque hoje a gente banaliza o pecado, né? E para Deus continua sendo uma desonra. Para Deus continua, o nosso pecado continua fazendo separação entre nós e Ele. Por isso a gente precisa de Jesus. Se a gente entender a cruz, a gente vai ver o quanto que o pecado ele é maligno. E nós vamos trazer ele de volta para o nosso vocabulário, porque a gente acaba substituindo a palavra pecado, dando a intenção de leveza e não a seriedade do que é o pecado. E às vezes a gente acaba tropeçando em situações no nosso dia a dia, na nossa própria vida, porque a gente suaviza a palavra pecado. E a gente precisa ter essa convicção, né, de que nós pecamos, que nós fomos separados e que nós necessitamos dessa graça de Deus sobre a nossa vida, né? Para que não morramos eternamente, né? Porque o pecado ele trouxe a morte eterna, né? Mas Cristo, como Michele diz, ele propiciou isso, né? Porque nós fôssemos aceitos novamente, né? E tivéssemos essa possibilidade de estar eternamente com o Pai, né? Um dia juntamente com Ele. A evidência do Novo Testamento acerca do que acabamos de dizer é clara. Ao examiná-la, parece lógico que inicia com o anúncio do nascimento do Messias. Porque olha os nomes que ele recebeu, que Jesus recebeu. Salvador divino, ou Deus que salva. Quer dizer, o próprio nome que ele recebeu já apontava para a salvação, que ele veio para isso. Ele nasceu porque tinha um propósito de salvar a humanidade. Deus Emanuel, Deus conosco. Pois no seu nascimento o próprio Deus tinha vindo resgatar o seu povo, salvá-lo dos seus pecados. Mateus 1:22 vai falar sobre isso, né? Por que ele veio? Ele veio, na verdade, para salvar os nossos pecados. O propósito de Jesus neste mundo foi salvar os nossos pecados, né? O propósito de Cristo nascer e morrer naquela cruz, às vezes a gente acha que Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida farta, boa, mas não foi nada disso. O propósito de Cristo na cruz foi nos livrar da morte eterna, né? Porque nós estávamos condenados à morte eterna, e a gente precisa entender bem isso, porque hoje também nos nossos dias é difícil. A gente vê que a pregação do Evangelho, muitas vezes, claro que isso não é a realidade de todos, mas em muitos lugares é evitado se falar sobre a cruz. Não se fala mais do sacrifício da cruz para expiar o pecado, né, para que o homem tivesse o acesso novamente a Deus, porque ele foi separado por causa do seu pecado. Mas quando se fala hoje, se prega, é de uma forma só de benefício nosso, para o aqui e agora, como se a gente fosse ficar plantado aqui para sempre. É interessante que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, né? Ele fala que Jesus foi obediente até a morte e a morte de cruz. Mas a gente quer escolher a forma que a gente morre, né? Não, nisso aqui eu morro, nisso aqui eu não morro. A gente escolhe a forma que a gente quer morrer para o pecado. E a obediência não é isso, né? É aquilo que nos agrada, né? É que nos agrada. Esse aqui eu mantenho comigo porque é agradável. Esse aqui não, esse aqui até eu posso morrer, né? Agora a parte de negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E assim, falou sobre a pregação nos púlpitos, realmente. A gente tem sentido falta de falar sobre a cruz, a gente tem sentido falta de falar sobre o pecado e também sobre a vinda de Cristo. Parece que sumiu dos púlpitos essa pregação que é a centralidade do Evangelho. Se evita de falar, né? Parece que a gente quer mais popularidade, né? Ser popular com as pessoas do que falar a verdade. Então, às vezes, a gente tem mesmo dificuldade até de falar sobre o pecado com as pessoas. Porque banalizou, né? Porque se banalizou, né? Porque o homem, na verdade, ele se tornou o centro. Cristo saiu do centro.
Porque quando a gente não prega a cruz, quando a gente não prega o efeito da cruz, né, o porquê da cruz, a gente está se colocando no centro, o homem no centro, né? É a vida do aqui e agora, né? O homem ser beneficiado em tudo aqui, né? Enquanto a cruz, Cristo não morreu na cruz por isso, Ele não se sacrificou por isso. Ele se sacrificou dessa forma, Ele pagou esse alto preço, né? Foi um preço alto para que nós vivêssemos eternamente, porque o que é isso aqui perto de uma eternidade, né? Eu não sei se é Pedro, eu acho que é Pedro que diz que se o homem, ele vive pensando só nisso aqui, ele é o mais miserável dos pecadores, né? Achando que é só isso aqui e acabou, ele é o mais miserável, porque se você vive aqui 70, 80 anos, que já é enfado e cansaço, né, é um tempo muito pequeno diante daquilo que nos espera na glória, né? Paulo, ele disse que a breve e momentânea tribulação que nós passamos aqui não é para se comparar com a glória que a nós há de ser revelada, a glória que nos aguarda, né? A gente não pode imaginar. Então, nós estamos muito presos aqui, né? Nesse tempo. O reino terreno, né? Tempo. A gente não tem, talvez a gente não tenha pregado o reino dos céus, e sim o reino da terra, né? O reino da terra, porque tudo está focado aqui. O homem centralizado, e aí eu vou ficar aqui, e aí aí eu me lembrei daquilo que você falou, né? Quando Paulo disse que ele preferia ser anátema, porque de tanta coisa que Deus tinha dado para o povo de Israel, e eles rejeitaram. Talvez a igreja hoje esteja assim, né? A gente tem a alegria, deveria ter a alegria da salvação, daquilo que Cristo já conquistou, da eternidade, mas para algumas pessoas isso não basta. A gente deveria pensar dessa forma, ter a alegria da salvação, e o que vier aqui é lucro, né? Porque Deus nos abençoa, Ele cura, né? Mas o nosso alvo tem que ser o sacrifício não foi por isso. Não foi para isso. É isso que a gente precisa entender. Não há nada de errado eu orar e pedir uma bênção ao Senhor. Não há nada de errado. Mas o meu foco aqui não pode ser isso. Uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, porque tudo isso é passageiro, né? Isso tudo a gente está investindo em coisas passageiras, né? Onde a ferrugem corrói. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, falando assim, né, nos dias de hoje, o restante vem tudo a reboque, né? Reboque. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Mas nós estamos tão presos a esse mundo aqui, aos prazeres momentâneos que esse mundo nos oferece, que a gente não consegue conceber o que é uma eternidade diante de 80 anos, igual a pastora falou, que 80, 90 anos, que é enfado e canseira. E a gente gasta tanto tempo em coisas que vão ser corroídas, que a traça vai acabar, e nós precisamos pensar realmente e buscar, né, na palavra de Deus o que é a eternidade. Verdade. A gente precisa ter essa convicção, né, de que Jesus, ele pagou o preço, né, e que ele tem uma vida eterna para nós, que é muito mais do que esse tempo aqui, né? Assim acontecia nos tempos de Noé. A Bíblia diz que eles casavam, davam-se casamento, não é? E hoje a gente pode ver que está acontecendo da mesma forma. As pessoas estão presas. Há alguma coisa errada em casar? Claro que não, né? Não há nada de errado. O problema é a gente viver apenas isso, buscando isso. E é assim que aquele povo vivia, até que veio o dilúvio e eles foram destruídos. E assim vai ser a vinda de Cristo. Muitos vão estar tão presos nesse sistema, e a gente tem visto isso, né? Quantas pessoas estão presas nesse sistema, que Cristo vai voltar e eles vão ser pegos de surpresa. A Bíblia diz que nós devemos estar em todo o tempo vigilantes. Pastora, me permita contar um fato. Está num livro que eu li, eu achei assim, eu fiquei meditando, a senhora falou sobre se casar, se dar em casamento, quando Jesus voltar, e nem vão perceber, né? E o autor, ele conta a história da avó da esposa dele. O nome do livro é Louco Amor. É fantástico, assim, mexeu comigo. Ele convidou a avó e a família para ir ao teatro, e no decorrer da peça, ele vira para ela e pergunta: a senhora está gostando? Aí ela fala assim: tô. Aí ele não ficou convicto, né, da resposta dela. Aí ela falou assim: mas está gostando mesmo?
Sabe, aquela senhorinha que hoje nós falaríamos que é a chata, que é a crente ranzinza, sabe? Que isso é coisa do passado, não precisa ler tanto a palavra de Deus, não precisa ficar massificando. É isso que nós hoje a titularíamos, né? Colocaríamos título nela. Ela virou e falou assim: ah, meu filho, eu não gostaria, não é esse lugar que eu gostaria de estar se Jesus voltasse agora. Se Jesus voltasse agora, eu preferia ou estar orando, ou estar falando da palavra de Deus para alguém. E me impactou isso que ela falou, sabe? Porque o que teria de mais estar num teatro assistindo uma peça? Nada demais. Mas quantos estão em outros lugares fazendo outras coisas e realmente não vão se dar conta que Jesus vai voltar, como no tempo de Noé. Que eles continuaram tão ligados que Noé construiu a arca e eles não acreditaram, né? E foi salvo só Noé e a sua família, né? Se a gente for pensar nessa proporção. E Deus falou uma única vez com Noé. A gente não vê Deus ficar falando toda a vida com Noé, né? A fé que Noé teve, né? Então, diante daquele povo todo, né, de obediência de Noé, e aí a gente olha para a igreja, meu Deus, a gente precisa ser como Noé, né? A gente precisa também, assim, quando a gente pensa no sacrifício, né, de Jesus, quando Jesus morreu, a gente nunca pode pensar que Deus estava castigando Jesus, porque às vezes as pessoas sentem uma pena, assim, né? Ai, Jesus, como se ele fosse obrigado. Ele não foi obrigado à cruz. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou em resgate de muitos. Então ele doou, né? Isso foi prescrito, porque a gente pensa assim, não, o homem pecou e Jesus e Deus, assim, de maneira, em cima da hora, ele bolou um plano para a salvação. Não, isso foi antes da fundação do mundo. A Bíblia diz. Por quê? Porque diz, não, é porque na sua onisciência, senão ele não seria Deus. Ele já sabia que o homem iria pecar. E sabendo que o homem iria pecar, ele já fez todo o plano, como uma pessoa quando vai construir uma máquina, né? Quando alguém projeta, primeiro ele projeta, ele pensa e depois ele executa. Então, Deus, ele projetou. Na verdade, já havia uma projeção, que Jesus viria, que o Messias nasceria e que ele morreria por cada um de nós. Não foi nada feito assim, não. Então, Jesus estava com Deus desde o princípio, isso foi combinado entre eles. Não é? Ele não veio obrigado, ele veio porque ele se ofereceu, ele se doou. Porque às vezes a gente pensa assim, mas Jesus, ele chorou lágrimas de sangue, né? E muitos pensam que o fato dele ter chorado, dele ter lágrimas de sangue, não, diz que ele suou, né? Desculpa, ele suou sangue, né? Mas foi porque, pelo pecado, a gente precisa entender isso. Uma coisa é o pecado estar sobre nós, que somos pecadores humanos. Uma coisa é o pecado sobre alguém santo, separado, não é? E Jesus ia experimentar uma coisa que até então ele nunca havia experimentado, que era a separação de Deus, né? Porque naquele momento, né, tanto que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste, né? Porque naquele momento ele foi separado porque ele estava me substituindo. Não porque ele havia pecado. Né? Não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Aí tem uma palavra do apóstolo Paulo que está em 2 Coríntios, que é 5:19, que ele diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por amor de nós. Sabe? Então, quando a gente vê isso, é lindo demais, né? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Né? O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Né? Aquele castigo era para mim. Né? Quem pecou foi a Rose, quem pecou foi a Lene, mas ele foi lá e nos substituiu. Isso voluntariamente. Voluntariamente. Não foi obrigado. É Isaías 53, não é? Vale a pena a gente ler, vale a pena a gente meditar, porque é exatamente o que a Rose está falando ali. Leia Isaías 53. Então, quando a gente pensa dessa forma, que Jesus ele foi coagido, ele foi obrigado, a gente, na verdade, é como se a gente estivesse lançando Jesus contra Deus, não é? Pensando dessa forma, que um ficou contra o outro, né? E na verdade, eles agiram junto, né? Não tiveram esse conflito um com o outro,
né, disputando, né? Na verdade, ele foi voluntariamente, né? Então, jamais devemos fazer de Cristo objeto de castigo de Deus, né? Porque se a gente olhar dessa forma, a gente vai ver Jesus como um objeto de castigo de Deus. E ele não foi um objeto de castigo de Deus. Ele se propôs, ele se doou, ele se deu, apesar da dor pelo afastamento do Pai e de levar o nosso pecado a alguém santo, mas ele resolveu fazer. Ele fez voluntariamente. Então, eu gosto daquela ilustração que, voltando um pouquinho daquilo que você falou, né, que ele é justo e justificador, né? A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Salmo 89 fala isso, né? E aí Deus, como justo juiz, o homem estava sentenciado, o homem pecou contra Deus, o salário do pecado é a morte, então o homem morre, o homem precisa morrer, né? E aí Deus, como um juiz, ele dá a sentença, está morto. Mas aí ele, como justificador, ele vai, tira lá toda a roupa de juiz e paga a sentença pelo homem. Né? Isso que Jesus fez. Né? Esse foi o ato da cruz, a substituição. Né? Era para mim, era o homem, a sentença era para mim, e ele vai e cumpre. Então é muito lindo esse Deus, né? É muito lindo esse Deus. Na verdade, quando a gente começa a estudar sobre a cruz, né, é emocionante mesmo. Né? A gente começa a entender todo esse processo. Né? Eu acho importante isso, assim, a gente se colocar ali, né? Sou eu. Hoje assim, lendo, né, sobre isso, sobre a cruz, meu Deus, é eu. Sabe, eu é que estava ali, eu que deveria estar na cruz, e o Senhor faz isso por mim. Esse Deus, né? Gente, já começa, eu penso que já começa na concepção, né? Aquele Deus que a Bíblia diz que terra e céu não pode contê-lo. Aí ele vem e se humilha no ventre de uma mulher, né? O Deus onipresente, onisciente, ele fica ali, sabe? Ele já se humilha, né? Tanta humilhação ali por mim. Né? É demais esse Deus, gente, é demais, né? O que eu acho interessante, meninas, com todo respeito, pastor, é porque... Obrigada pelo meninas. É porque todas as pessoas que pegaram para ministrar a lição, todas, elas têm falado isso. Quando a gente pega para estudar a cruz, como mexe com a gente. Foi o que eu falei há um tempo atrás aí. Como é que deixa o nosso espírito agitado, envergonhado, constrangido, mas também motivado também. Eu queria, assim, estar terminando, depois se vocês quiserem falar mais alguma coisa. A doutrina da substituição afirma não apenas o fato de Deus substituir-nos por Cristo, mas também a sua necessidade. Não havia outro meio pelo qual o santo amor de Deus pudesse ser satisfeito e os seres humanos rebeldes pudessem ser salvos. Porque, na verdade, nós nos rebelamos contra Deus. Né? Então, não havia outro meio. Né? Somente Cristo poderia cumprir esse papel para que Deus ficasse satisfeito. Né? Então, ele cumpriu esse papel em nosso lugar. E uma coisa interessante da gente saber é que o sacrifício cerimonial do Antigo Testamento, ele não era perfeito, né? Ele era imperfeito, né? Como eu disse, que tinha que se repetir o sacrifício. E eu gostaria, assim, de, pelo menos, terminar a minha fala, depois, se vocês quiserem acrescentar, Michele fechar. Em Hebreus 9, eu acho interessante quem estiver em casa, ler esse livro de Hebreus. Ele não é muito fácil de ser lido, mas eu acho que diante dessas lições que têm se dado sobre a cruz, ele fica mais fácil de se entender. E aqui a gente vai entender mais um pouquinho sobre o sacrifício de Cristo, que é perfeito, porque ele não precisa ser repetido, ele é eficaz. Né? E a gente vai estar lendo a partir do verso 9, mas você que está em casa, depois leia. Eu vou lendo o 11, aliás, capítulo 9, verso 11 de Hebreus. Você pode ler o 9 todo, ou ler esse livro todo, né? Porque eu acho muito interessante, que vai falar muito sobre isso. Diz o verso 11 assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, porque o tabernáculo antes era feito por mãos de homens, e Jesus não habita em tabernáculos feitos por mãos de homens, né? Então nós hoje somos o tabernáculo de Cristo, Ele habita dentro de nós, né? Ele não habita num lugar, num espaço físico como era, né? Verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, que foi os sacrifícios que nós falamos, que eram aspergidos, né, o sangue, para o sacrifício, para cobrir o pecado, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. E a gente pode lembrar daquele texto que diz que o véu se rasgou de alto a baixo, porque a gente não tinha esse livre acesso ao santo dos santos. Somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, né, para fazer o sacrifício. E a gente não tinha esse acesso, mas ele rasgou o véu de alto a baixo, e hoje, através de Cristo, o sacrifício perfeito, nós temos livre acesso a todo momento. Nós paramos de pecar como aquele povo? Não. Só que não se precisa mais fazer o sacrifício, que era uma vez por ano que era feito. Não, a qualquer momento eu posso chegar diante de Deus em nome de Jesus, em todo momento, né? Porque esse sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Portanto, se o sangue de bode, de touro e de cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Porque aquele povo, o pecado era coberto, na verdade, no seu corpo. Quando Adão e Eva pecaram, a pele de animal cobriu o corpo deles, mas a consciência, o pecado da consciência, né? E o sangue de Cristo, Ele nos limpa dessa má consciência, né? Purifica a nossa consciência, como diz aqui no verso 14. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que se intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Mas eu quero ir no verso 22, que a gente já falou. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí o verso 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre, né? Ele se ofereceu de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Assim como Ele morreu de uma vez para sempre, um dia Ele aparecerá para aqueles que aceitaram esse sacrifício, né? Que a gente esteja preparado para esse grande dia. Essa é a nossa esperança, né? Que um dia Ele vai voltar, né? E se não for para subirmos todos juntos, a verdade é que Ele está voltando todos os dias para muitas pessoas. Se a gente morrer hoje, Cristo voltou hoje para nós, né? Se a gente morrer amanhã, Cristo voltou amanhã para nós. Mas um dia Ele vai voltar e Ele vai arrebatar os seus, né? Que a gente esteja em mente, que o sacrifício já foi feito. Como diz também no livro de Hebreus, não resta nenhum sacrifício a ser feito, porque ele já foi feito. Então a gente precisa crer nisso e nos entregarmos a Cristo, e sabendo que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. E a gente não necessita mais desse sangue de animais, né? Que apenas cobria, né? Mas que na verdade não removia o pecado, né? Apenas acho que dava uma amenizada na consciência dele. Mas o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Rose, tem alguma consideração final? Jesus, Ele foi o nosso substituto na cruz, e Ele é o nosso mediador junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai.
nós podemos, através da reconciliação da cruz de Cristo, nós podemos hoje ter paz com Deus, nós podemos nos chegar a Deus em oração, em comunhão com o nosso Deus. Vamos ler João capítulo 14, depois eu vou pedir para a senhora orar, encerrando, pastora. João 14, 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que você possa ouvir e acolher em seu coração essa palavra. Hoje é dia de salvação na sua casa, hoje é dia de salvação na sua vida. Se você crê que Jesus morreu por você, para que você possa ser reconciliado com Deus e viver aqui com Ele e eternamente junto ao Pai. Que Deus te abençoe, que essa lição ela possa encontrar morada em seu coração, que essas lições ao longo das aulas da escola bíblica, elas possam encontrar acolhimento em seu coração e que você possa meditar o que foi o sacrifício de Jesus, para que hoje você e eu, nós possamos viver uma vida com Deus e eternamente com Ele. Pastora Lene, por favor, orar encerrando. Oremos. Pai, nós te louvamos por esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós na cruz. Pai, que esse sacrifício venha valer a pena na minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos, meu Pai. Que cada um, Senhor, tenha essa consciência, Senhor, que o preço que o Senhor pagou naquela cruz, Pai, foi um preço alto, foi preço de sangue, que o Senhor sofreu naquela cruz por cada um de nós, que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, Senhor, porque nós estávamos condenados à morte eterna, Pai, mas o Senhor resolveu, Senhor, pagar o preço por cada um de nós, Senhor, para que pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Ó Senhor, que essa palavra ela seja cravada no nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, e que venhamos, Senhor, nos preparar, Senhor, para esse grande dia, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos chama, nos convida a nos aproximarmos de Ti cada dia mais. Quanto mais estamos vendo que o fim está se aproximando, Senhor. Ó Pai, nós temos visto, Senhor, que temos vivido tempos difíceis, Senhor, que o Senhor está próximo, Senhor, e que possamos nos aproximar de Ti, Pai, e que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua graça nos alcance, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha despertar o Teu povo nesses dias, Pai. Quantos, senhores, estão dormindo, Senhor, quantos estão adormecidos nesse tempo, Senhor, mas eu te peço, Senhor, que a Tua graça os alcance e que cada um seja despertado, Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, nos dê, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém.